A data de proclamação da República do Brasil será comemorada nesta sexta-feira, proclamada pelo então Marechal Deodoro da Fonseca, que na Praça da Aclamação, com uma espada em punho, sepultaria de vez o regime imperial. Passados 124 anos, mais um dia de feriado nacional. Alguns vão aí pegar a estrada para curtir o feriado. Por aqui, nossa viagem será outra, de tentar entender o que mudou ao longo de um século e mais 24 anos. Desse Brasil que se proclama como república, e para nos ajudar nessas reflexões, convidamos para essa participar, o Alerta Geral, o representante da Casa Imperial e do Brasil e diretor de aglutinação do Círculo Monárquico de Minas Gerais, Hugo Castro. É um prazer recebê-lo, Hugo. Prazer tudo nosso, aqui representando Suas Altezas Imperiais, Dom Luís e Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que ficaram muito satisfeitos com o convite, e aproveitamos para cumprimentar a professora e o apresentador e todos aqueles que nos acompanham nesse momento de reflexão da história do Brasil. Quem sabe aí da próxima vez vem o Príncipe Herdeiro para poder falar com a gente. Sim, com muito gosto. Hugo, eu vou começar com você dando uma ideia com relação naquele período para a gente poder chegar nesse contexto, mas explicando o seguinte, porque o povo realmente não participou dessa mudança. O povo foi valorizado, ou o povo naquela época queria, por revolta, trazer até de volta o imperador, ou seja, será que o imperador era melhor do que aquela república que havia nascido? Olha, primeiramente é esse termo, a proclamação da república, que já se inicia completamente errado. Não houve uma proclamação da república. Houve um golpe de Estado, um golpe de minorias, que por motivos escusos de cada um, da elite, os barões do café, como foi dito, setores do exército e até mesmo parte do clero revoltados com uma certa mágoa daquele período da questão religiosa, da prisão dos dois bispos, juntaram-se para dar esse golpe contrário ao interesse do povo. Quando você fala essa prisão de dois bispos, o que foi que aconteceu? A questão religiosa... Esse clima, né? Esse ambiente. A questão religiosa foi no período do pontificado do Papa Pio IX, que foi um grande Papa da Igreja Católica, e que proibia a união entre a Igreja e a maçonaria. E no Brasil vigorava o padroado, que era o direito do governo, do Estado, indicar bispos. E a proibição do Papa de certos membros do clero e de confrarias de estar na maçonaria foi acatado principalmente por esses dois bispos, que era Dom Vital e Dom Macedo, que seguiram essas ordens papais e pediram para esses padres e membros de irmandade saírem da maçonaria. E com isso Dom Pedro II mandou prendê-los. Isso atacou um pouco o Visconde do Rio Branco, que era grão-mestre de uma loja maçônica, que começou a trabalhar contra esses bispos e criou uma questão completamente... uma intriga política religiosa, que Dom Pedro, devido a questões civis na época da lei, não aceitou a interferência desses bispos e mandou para a prisão. Então já começou uma igreja, sim, a igreja... e os militares e os donos de terra, né? Os chamados lá, de certa forma senhores. Foi acalmado um pouco essa questão da igreja e do império, com a questão da abolição da escravatura, que era defendido por parte da igreja. Inclusive a princesa Isabel recebeu a Rosa de Ouro do Papa nessa época. Mas essa mágoa ficou em certos setores da igreja, a informação do exército querendo participar mais da atividade, porque temos que lembrar que o exército brasileiro não tinha nenhum herói. O herói do Império do Brasil foi Dom Pedro I, Dom João VI, porque a nossa libertação foi dirigida por Dom Pedro I, em 1822. Ao contrário das republiquetas espanholas, que cada uma tem seu líder, seu herói de exército, como Simão Bolívar, e assim por diante, que eram nomes do povo do exército que sobressaíram à frente. O Brasil, o exército, não tinha esses nomes. Começou a haver esses nomes fortes do exército depois da Guerra do Paraguai, com o Duque de Caxias, Osório, entre outros. Então, todo esse contexto levou a grupos de uma elite certamente revoltada a ir contra o regime monárquico, sem influência e sem participação do povo. O Brasil vivia uma grande estabilidade, principalmente no segundo reinado de Dom Pedro II,
e o povo tinha uma certa tranquilidade. O Brasil, é claro que nós devemos olhar com olhar de época, mas o Brasil era uma grande potência naquele momento. Uma grande marinha, o segundo país a ter cabo subterrâneo, a questão científica, a questão, especialmente também a questão do meio ambiente. Muitos têm, nos dias atuais, como a preservação e a preocupação do meio ambiente como sendo algo do momento. Isso não é verdade, pois devemos lembrar que o primeiro parque, a primeira reserva, primeiramente o Jardim Botânico, criado por Dom João VI em 1808, 9, 10, quando aqui chegou, e depois a Floresta da Tijuca, mas que foi criada por Dom Pedro esses II. fatores, Sim, quais são os fatores que realmente esses fatores fizeram mostram o desejo de fazer a proclamação? Sim, todos esses fatores mostram essa certa convergência, mas sem a participação do povo. Então o Exército, como a elite revoltada pela abolição da escravatura, afinal de contas, você do nada perde 800 e 1.800, mas mil escravos. Já havia algumas leis, o sexagenário, a lei do ventre livre, ou seja, em pouco tempo, gradativamente, a sociedade já sabia que a escravatura ia acabar. Mas o estupim foi em 1888. Então, do nada, você tinha lá 15, 20 escravos, que era uma mão gratuita, mão de obra gratuita, e perde tudo isso. Então, isso foi inaceitável. O Estado não indenizou ninguém? Não indenizou ninguém. Né? Inclusive, tinha projetos até de fazer uma certa reforma agrária para doar terras a esses escravos, que foi abortado em 89. Esse nós vamos comentar de novo, quero voltar nesse ponto aí, que nós vamos entender um pouco dessa revolta, dessa elite que teve, porque já queria o Dom Pedro, queria algumas mudanças sociais no Brasil, e a elite não quis deixar. Nós vamos voltar nesse ponto aqui. Porque ela queria dividir terra, ela queria cuidar um pouco mais do social. Se houve a abolição da escravatura, e os imigrantes chegando, o cara que era fazendeiro, em vez de produzir com a mão de obra que não era qualificada, chegava os europeus, chegava os japoneses, pessoal que já tinha uma experiência nos seus países de produção agrícola ou novas tecnologias, ele preferia talvez o imigrante e mandava o escravo embora. Talvez aí o surgimento do início das grandes metrópoles e uma certa favelização. Mas conta pra gente, o que aconteceu nesse ponto? A família estava pensando realmente em fazer uma mudança na legislação da terra, no uso da terra? Princesa Isabel, segundo algumas cartas até reencontradas recentemente entre ela e um barão, esse barão até faria doações de recursos para um fundo para a questão de compra de terras para a reforma agrária. Porque alguns brincam, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea com lápis, porque não deu tanta importância ao escravo. Mas não é assim. A Princesa Isabel, depois de abolir a escravatura, pois estava na regência, tinha também esse projeto, não era algo feito de qualquer maneira. Era a intenção, sim, dar uma maior amplitude à questão da abolição. No momento que viesse a abolição, claro. Como é que iam manter essas pessoas? Porque seria muito irresponsável, pois os escravos perderiam seus lares. Inclusive, alguns escravos morreram nessas fazendas, tem vários casos, vários antigos, se você procurar em Ouro Preto, Mariana, que foram focos de escravos, contam que seus avós, bisavós, tiveram ali escravos até a morte, porque não tinham para onde ir. Eram cativos, eram carentes dessa... Para onde eu vou? Eu fui a vida inteira para onde eu vou? Eu sempre morou ali, então era um problema sério e muitos escravos saíram sim, queriam sim a liberdade, iniciou esse grande processo de... E eles queriam a liberdade, para sair da fazenda eles iam para a metrópole. Metrópole fazer o quê? Hoje, e aí surgiu esse grande problema social, porque logo iniciou-se a República e não deu amparo. A monarquia não era proprietária de terra, as pessoas pensam talvez que o rei era dono do país, tinha tudo que ele podia, por que ele não dividiu as terras dele? Ele não tinha. Dom Pedro II tinha um sítio, onde hoje é Petrópolis, uma chácara pequena, chamada Chácara do Corvo Seco, que ficava onde hoje é Petrópolis, na região de Petrópolis, que pertenceu a Dom Pedro I e passou para Dom Pedro II. A família não tinha propriedades rurais. Muitas vezes pensamos isso porque a família real britânica é uma grande proprietária de terras, de empreendimentos. Mas a família real brasileira não. Dom Pedro II recebia uma pensão anual e dessa pensão anual era muito usada para a questão de criação de escolas, orfanatos, hospitais. E vários embaixadores até manifestavam a simplicidade que o imperador vivia. Então você acha que parte dessa revolta
Da elite, porque ela tinha medo ali de perder suas partes de terra. Porque, como eu já disse no início, já foi um grande golpe que a elite sofreu em perder a mão escrava. Então, havia o medo maior de perder agora de suas perder posses. também suas posses. Esse medo levou, acreditamos, nesse golpe que foi a proclamação da República. Deixa eu aproveitar você aqui, nosso tempo já está correndo também. Me faz uma comparação hoje, a monarquia e hoje a nossa República. O que é de bom e o que está faltando na República hoje? Que existia na monarquia e falava, precisa isso. A monarquia, voltando ao ponto que a professora falou agora há pouco, que você também disse, do funcionário, do político ser um funcionário do povo, vocês vão entender apenas de uma frase que a princesa Isabel, ainda pequena, perguntou a Dom Pedro, porque Dom Pedro II, quando ia a uma cidade, o primeiro lugar que ele ia era a igreja e depois a escola. Primeiro o compromisso com Deus e depois com a educação. E chegando numa escola, a princesa Isabel, as crianças recitando um poema, e a princesa Isabel chegou assim, papai, esse povo é nosso? E Dom Pedro, não, filha, nós somos deste povo. Nós devemos trabalhar para servir ao povo. Isso é o que falta hoje. Os governantes, os administradores públicos, terem essa ideia, essa concepção... Mudança de mentalidade. De que eles não estão ali para serem servidos por nós. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse isso várias vezes. Nós devemos servir, nós somos servos. E a classe política deve ser servo, não escravo da sociedade, mas servo da sociedade. Pois Deus e nós devemos ser Deus foi um grande servidor, serviu a humanidade criando e concebendo. E isso é o que falta nos dias atuais, essa consciência de devoção ao povo, pois estão ali para servir ao povo. Na monarquia tinha isso. O rei, que era o chefe de Estado, com o poder moderador, que é muito deturpado, devemos ter cuidado ao analisar o poder moderador, não como um sistema de ditadura, mas como o próprio nome explica, pois o poder moderador é autoexplicativo. Ele moderava os três poderes, algo que não vemos hoje. Se há toda essa confusão entre legislativo, judiciário e executivo, é porque não há algo para moderar. Isso é necessário. Mesmo a questão da nacionalidade, falta ao povo brasileiro um grande amor à pátria e ao civismo. Hoje nós vemos, infelizmente, uma completa falta de interesse do próprio povo com a nossa história. Isso é algo que, infelizmente, se demonstra nos próprios bancos de escola, no meio de trabalho, nos fóruns, nos hospitais, onde convemos a gente vê a completa falta de entusiasmo e de interesse do povo com a coisa pública. É o que nós acreditamos, a questão da moral monárquica, a questão da ética, a questão de sempre combater. Não podemos falar categoricamente que não existia algo errado, existia, mas fazia-se de tudo para combater. Nós vemos aí a questão, por exemplo, da Casa Espanhola, que o rei recentemente foi caçar elefantes. Foi um grande escândalo, mas ele saiu, pediu desculpa, falou que era errado. Em nosso país, por exemplo, nós vemos aí nossos líderes e chefes negar até a alma que não sabiam e nunca condenaram com nada. Então essa é a questão da identidade, de ao mesmo tempo serem seres humanos. Os monarcas, a história tenta nos passar, a história deturpada, que os monarcas eram deuses que ficavam no pedestal. Muito pelo contrário. São pessoas que dão exemplo à sociedade, que são pais de uma sociedade. E essa é a identidade da monarquia. O rei e a rainha são pais e exemplos de uma sociedade. Isso com o olhar de hoje. Nós não devemos olhar a monarquia do século XIX, no final do século XIX, com o mesmo olhar de hoje. E já que estamos fazendo comparações, como seria se a monarquia estivesse até os dias atuais? Acredito que teria evoluído toda essa questão de participação popular, como acontece, por exemplo, aconteceu na Dinamarca, aconteceu na Suécia, na Inglaterra, a própria Espanha, que mesmo em crise ainda demonstra uma grande união do povo em relação a lutar e trabalhar em prol de melhorias. A Dinamarca, devemos lembrar, que viveu um grande período de pobreza no século XVIII e XIX e com atitudes dos próprios monarcas houveram grandes evoluções e grandes reformas políticas que hoje transforma a monarquia dinamarquesa com cerca de 98% de aprovação. Vocês acreditam que hoje caberia um sistema nosso com monarquia? Sim, completamente. O problema da monarquia no Brasil hoje, qual é? É a propaganda negativa dos últimos anos contrária à monarquia. A monarquia é um sistema em que se gasta com a família. A monarquia é um sistema que se gasta muito com a família.
Mas nós gastamos no Brasil com a família presidencial e de todas as vezes as famílias presidenciais, com a família e os custos de 11 ministros do STF, de 503 deputados, dos 80 e tantos senadores. Esquecem-se dessas contas, né? A família real espanhola e a família real sueca vivem numa completa simplicidade. Tem um aparato oficial de recepções, de entregas de credenciais diplomáticas, de visitas, mas ela não chega aos pés dos gastos que o Brasil gasta apenas, por exemplo, com a presidência da República e os presidentes da República. Essas comparações nós não buscamos procurar saber para analisar como é, né? Então isso é muito interessante, ver o que é e o que foi e como deveria ser. Mas se há uma propaganda negativa à monarquia, não há uma propaganda positiva, porque ninguém a faz. Ninguém. Os próprios defensores da monarquia se omitem nesse sentido. Não é omissão, é até falta de espaço. Nós estamos sempre trabalhando, nós não trabalhamos em prol do retorno da monarquia. Nós trabalhamos em prol, ao menos, da moral monárquica. Houve a questão do plebiscito, que depois de tantos anos, em pouco tempo, fizeram um plebiscito e que o sistema monárquico, os monarquistas sem dinheiro, sem como trabalhar essa campanha, ainda tivemos cerca de 3% de aprovação. Demonstrou que não está completamente morta essa questão monárquica no Brasil. E, igual nós temos reuniões em Minas, sempre, nós somos um grupo grande, Minas, São Paulo, todo o Estado brasileiro tem seu círculo monárquico. Mas nós não saímos por aí alardeando, né? Recentemente teve até a questão das manifestações em São Paulo, em que o príncipe Dom Luiz pediu, de forma muito pacífica, para que os manifestantes não fossem à rua fazer baderna e depredação. Isso foi entendido por alguns setores como uma omissão do príncipe, mas não, o príncipe apenas queria certificar que até aquele momento as manifestações não estivessem sendo usadas apenas para fazer uma informação popular. Após isso, após a confirmação de viram que eram asseios populares, a Casa Imperial, então, pediu para que tivessem certo cuidado. Porque, como nós acabamos de dizer, há muita gente querendo pegar carona, né, as próprias, como foram as elites, né, no final da monarquia, depois elas aproveitaram disso para dar golpes independentes, né, como a Revolução de 30, a Revolução de 64. E esse é o grande medo que a Casa Imperial tinha ao emitir esse comunicado pedindo cautela em relação às manifestações, mas não a omissão. Entendi. Bom, vocês estão vendo aí que hoje o tempo também andou muito rápido, o tema é muito interessante, eu gostaria de saber mais sobre cada detalhe, que ainda mais essa curiosidade hoje aqui sobre a família imperial.